Assista em direto a partir do Santuário da Esperança à Missa Solene. E à tarde, o momento alto da homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a grande procissão. E no final do dia, a despedida do Ecce Homo com a recolha da imagem. Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na RTP Açores. Uma saudação amiga e fraterna através da RTP Açores, RTP Mundo, Antena 1 Açores, pelos canais digitais da RTP, a quantos se unem a nós nesta solene Eucaristia, em honra e louvor ao Senhor nosso Deus, sob a invocação de Ecce Homo, Senhor Santo Cristo dos Milagres, que este ano, devido às más condições climatéricas, não se realiza como habitualmente no adro do santuário, mas nesta majestosa igreja de São José. Aliás, onde decorreu aqui a vigília desta noite. Preside a esta solene Eucaristia o Sr. Cardeal Dom António Marto, Bispo Emérito da Diocese de Leiria Fátima. Com ele concelebra Dom Armando Esteves Domingues, Bispo desta Diocese de Angra, e a seu convite o Sr. Núncio Apostólico em Portugal, Dom Andrés Carrascosa Coso, bem como o Reitor do Santuário, Cônego Manuel Carlos Alves, para além do elevado número de sacerdotes, não só desta ilha, desta diocese, mas também do continente português e das várias comunidades açorianas espalhadas pelos Estados Unidos da América, no Canadá e na Bermuda. Esta solene Eucaristia será acompanhada pelo grupo coral da ouvidoria de Nordeste desta ilha de São Miguel, sob a direção do padre Jason Gouveia, e será acompanhada pela orquestra da Banda Militar dos Açores, tendo ao órgão José António Garcia. Para além da vasta equipa de profissionais da rádio e da televisão dos Açores, estará convosco ao longo de toda a transmissão e nos comentários o padre Norberto Bruno.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor terno e misericordioso de Deus, nosso Pai, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora todos em multidão no amor de Jesus Cristo para celebrar o mistério da sua presença e da sua comunhão conosco e o mistério também da fraternidade em Cristo. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos, em primeiro lugar, preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, atento e disponível ao Senhor, que nesta Eucaristia vem ao nosso encontro. Por isso mesmo, começamos a nossa celebração reconhecendo em silêncio a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Permitam uma saudação especial a todos os cristãos que participam ativamente nesta celebração e às pessoas de boa vontade que nos estão a acompanhar em vários continentes através da comunicação social. Estamos a iniciar o ponto alto da solene festa em honra do Senhor Santo Cristo com a celebração desta Eucaristia. Como hostas vivas, somos todos convidados a tomar parte na oblação de Jesus ao Pai pela salvação da humanidade. Permita-me uma saudação de felicidade a Sua Eminência o Cardeal Dom António Marto, que preside estas festas, e a Sua Excelência Dom Andrés Carrascosa, Núncio Apostólico no nosso país. A vossa participação é um testemunho que muito nos honra. Também uma saudação muito especial ao nosso Bispo Dom Armando, eleito há poucos dias para membro do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. É a primeira vez que tal acontece e nós, açorianos, estamos muito honrados e sentimos-nos muito prezados por esta escolha. Sei que para ele é apenas mais um serviço à Igreja, mas para nós é uma honra que merece ser sublinhada. Contemplemos o Senhor, o único Salvador, e acolhamos o seu Espírito que nos fortalece e guia na construção do mundo sem guerras. Foram palavras de acolhimento do reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cônego Manuel Carlos Alves. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos ou omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Virgem peregrina e penhor da glória eterna, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vamos escutar a palavra do Senhor. Este é o momento da palavra. E a primeira leitura será proclamada pelo provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo. Leitura do livro de Isaías. Terras de Alemar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno. Disse o meu nome desde o seio da minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada. Obrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda. Guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, porque manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças, mas o meu direito está no Senhor, e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me. Ele que me formou desde o seio materno para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Assembleia responde a esta palavra que foi proclamada através do Salmo responsorial, que é este aclamar, este dizer sim à palavra que escutamos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que seguem os seus caminhos.
prosperidade de Jerusalém, todos os dias da tua vida. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Após o Salmo, vamos abrir o coração para escutar a segunda leitura desta solene Eucaristia que será proclamada pela Irmã Superiora da comunidade residente no Mosteiro de Nossa Senhora da Leitura do Esperança. Apocalipse. Jesus Cristo é o testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que os trespassaram, e por causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda a Assembleia aclama agora o Evangelho, a palavra por excelência do Senhor Jesus Cristo. É a aclamação, a palavra que será proclamada a partir do Evangelho de São João. É a palavra de Deus por excelência, comunicação de Deus ao homem. Aclamemo-la, abramos o coração para escutá-la. Aleluia, 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 cantarei ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia, minha força e meu canto é o Senhor. Nele está a salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O diácono que proclamará o Evangelho incensa o Evangeliário como sinal de veneração, como sinal de glorificação desta palavra que é vida para a nossa vida. Naquele tempo, disse Jesus: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo já me não verá mais, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, como é que tu vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, viremos a ele e faremos nele morada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos escutar a homilia que será proferida pelo presidente desta celebração, o cardeal Dom António Marto. É ele que este ano preside estas festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Escutemos a homilia. Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade e na graça da fé. É uma bênção de Deus encontrarmos aqui hoje reunidos no nome do Senhor do Santo Cristo dos Milagres, na alegria e na beleza da Assembleia Eucarística. Por isso, antes de mais, eu quero começar por vos saudar a todos vós aqui presentes, a cada um e a cada um em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo, que aqui nos une e reúne a todos. Estendo esta saudação afetuosa àqueles e àquelas açorianos e açorianas das várias ilhas e aqueles da diáspora que nos seguem através dos meios de comunicação social. A todos abraço, fraternalmente. Saúdo com fraterno afeto o vosso querido Bispo, meu caríssimo amigo, o Sr. Dom Armando, a quem de novo agradeço o convite para vir aqui presidir as festas do Senhor Santo Cristo. Estendo esta saudação ao Sr. Núncio Apostólico, representante do Santo Padre em Portugal, ao Sr. Reitor do Santuário, ao pároco aqui de São José, todos os sacerdotes concelebrantes. Permitireis que dirija também uma saudação particular e particularmente carinhosa para os mais pequenitos, as crianças, a quem eu costumo chamar os meus amiguitos e amiguitas, e tenho sempre uma palavra particular para eles, para que não se sintam aqui alheios. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo, que vos fala, quero vos dizer que vos quero muito bem, que é muito vosso amigo, e por isso mesmo daqui vos envio uma saudação carinhosa, cheia de carinho, de afeto, de estima, de amizade, para que vocês, e uma bênção especial, em nome de Jesus, para que vocês sejam sempre meninos e meninas felizes, alegres, na amizade com Jesus, com os vossos familiares, pais, manos, avós e com todos nós que somos a grande família de Jesus. Agora vou falar para os mais crescidos, não entendereis tudo o que digo, tendereis ter um bocadinho de paciência, mas ficais a saber que não me esqueço de vós. Meus caros irmãos e irmãs, ontem fixámos-nos mais na meditação sobre a paixão de Jesus, o que significa o ex-homem, o ex-homem, como foi apresentado por Pilatos à multidão e à humanidade na sua paixão. Hoje vamos fixar-nos na ressurreição. O Cristo da paixão, hoje é o Cristo ressuscitado, que leva consigo os sinais das feridas, mas para ser o nosso Salvador. Por isso, então, vamos fazer a nossa meditação, inspirados na Palavra de Deus que acabamos de ouvir. Se os meus irmãos e irmãs se recordam da passagem do Evangelho que ouvimos, essa passagem pertence ao colóquio de Jesus com os apóstolos na última ceia, que era a ceia da despedida, ao convívio terreno com os discípulos, antes de enfrentar a morte.
E os discípulos intuem que muito em breve seriam privados da presença, da amizade e da companhia de Jesus. E por isso ficam perturbados, tristes, abatidos. No seu coração levanta-se uma série de dúvidas e de interrogações. Então, vamos ficar sós, órfãos, sem rumo? Vai acabar a nossa relação contigo, com Cristo? Chegou ao fim a nossa bela aventura contigo? Foi apenas um belo sonho, uma ilusão enganadora? A quem seguiremos agora? Que será de nós sem ti? Compreendemos que tenham ficado perturbados e tristes. E Jesus fala-lhes com uma ternura especial, faz-lhes ver como poderão continuar a viver unidos a Ele após a sua morte. A resposta de Jesus é algo que vai ficar gravada para sempre na memória e no coração dos discípulos e que nunca mais esquecerão e que é também para ser gravada por nós hoje. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Pouco mais, e o mundo já não me verá. Vós, porém, ver-me-eis porque eu vivo, e vós vivereis. É Ele, Jesus, o primeiro a não querer separar-se deles. Não os esquecerá, virá, estará com eles, e nunca mais estão de sentir sós nem abandonados. Jesus fala-lhes então de uma nova forma de presença de ressuscitado, que os envolverá, que os fará viver, porque os alcançará no mais íntimo do seu ser. E diz-lhes: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Que mais belo, que há de mais belo que Jesus possa ter dito, não? Para nos sentirmos que Ele vive intimamente em nós e a nós. A morte de Jesus, portanto, não destrói os laços de comunhão de vida e de amor. Ele ressuscitou, está vivo, vive conosco, vive para sempre. Se o acolhermos no nosso coração e na nossa vida, num ato de fé, naturalmente, nunca nos sentiremos órfãos nem desamparados neste mundo. Nada nem ninguém nos pode separar do amor do Senhor ressuscitado. Tocamos aqui o coração da nossa fé, o seu fundamento, o seu centro. E no centro da nossa fé não está, antes de mais, uma doutrina, nem um conjunto de obrigações e de proibições, ou uma série de ritos a celebrar. Não é? Fazem parte da fé, mas não estão no centro da fé, nem no fundamento da fé. No centro da nossa fé está uma pessoa viva, Jesus Cristo ressuscitado, Deus conosco, com todo o mistério do seu amor infinito com que se entregou na cruz por nós e nos oferece a nós hoje, e concretamente na celebração da Eucaristia. Nós devemos recordar isto com frequência porque facilmente esquecemos. Mas aqui está a novidade surpreendente da nossa fé. É uma novidade. Sem Cristo ressuscitado, a nossa fé seria vã, inútil, vazia. Jesus ressuscitou, está vivo e está conosco. Portanto, não podemos reduzir Jesus a uma mera personagem do passado, nem a um defunto de quem se faz memória, se lhe presta culto ou veneração. Não é uma figura heroica de há 2000 anos, que disse e fez coisas boas e belas, que, como ninguém, que nos deixou um ensinamento e um exemplo maravilhosos, que nos deixou regras de bom comportamento e nada mais. Isso seria reduzir Jesus
a um herói do passado. Porventura um herói excepcional e único, mas um herói para ficar numa galeria de museu. Quem de nós queria reduzir Jesus Cristo a uma figura de museu? Ninguém. Jesus Cristo vive e vive conosco. É Deus próximo, íntimo, com o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua paz, através do dom maravilhoso do seu Espírito Santo, que tudo renova, que renova os nossos corações, como só Deus pode renovar e mais ninguém. O ressuscitado, Jesus ressuscitado, está no centro da nossa fé, da comunidade cristã e da Igreja inteira. A Igreja não é do Papa, nem dos cardeais, nem dos bispos, nem dos padres. É, antes de mais, a Igreja de Cristo, vivo e ressuscitado. Nós somos membros deste corpo de Cristo. Meus irmãos, nós estamos hoje a viver uma certa indiferença religiosa, uma espécie de eclipse de Deus. Sabem o que é um eclipse, não é do Sol? Uma espécie de eclipse de Deus, de esquecimento de Deus e da sua presença na nossa vida. E isso está a contagiar também os ambientes cristãos e leva as pessoas a viver como se Deus não existisse. Isto é, um Deus longínquo, distante, sem interesse por nós e sem despertar em nós interesse por Ele. Hoje, no mundo plural e pluralista em que vivemos, o nosso, se não vivemos a nossa fé como uma experiência de relação viva, pessoal e íntima com Deus, não há fé cristã que se aguente. Não há fé cristã que se aguente, que seja fonte de alegria e de felicidade. Neste mundo plural e pluralista, hoje já não podemos ser cristãos por mera tradição, seja a tradição familiar, seja a tradição cultural ou social. Tem de ser por uma adesão livre e responsável do coração e da mente ao Senhor. Por isso, então, deixo algumas perguntas para cada um se interrogar intimamente na sua consciência e responder diante de Deus. Qual é o lugar de Jesus ressuscitado na minha vida? Acolho como amigo como amigo e salvador da minha vida, com alegria e com felicidade. Abro-lhe as portas do meu coração. E quais são as resistências que Ele encontra nas portas fechadas do meu coração? Mantenho com Ele uma relação de amizade, de confiança, de confidência, capaz de conversar com Ele como um amigo conversa com seu amigo. Ou apenas tenho uma relação de tradição rotineira, de costume, mas que não brota do íntimo do coração. Não vos deixarei órfãos. Gravai bem isto. Não vos deixarei órfãos. Com esta promessa, Jesus transmite aos discípulos de então e de hoje a confiança, a segurança, a tranquilidade e a paz. Defende-os daquele sentimento doloroso que se chama orfandade. Hoje, no nosso mundo, está presente um grande sentimento de orfandade. Orfandade afetiva, orfandade espiritual, orfandade social. Muitos hoje são órfãos, ou sentem-se órfãos, mesmo tendo os pais vivos. As famílias fragilizadas, onde depois dá resultado à falta de diálogo, ao individualismo, aos adolescentes e jovens que crescem sem referências, que andam à deriva, desorientados, porque não têm referências paternas ou maternas. Tantas pessoas têm muitas coisas, mas falta-lhes o pai com letra grande. E isto repete-se na história da humanidade.
quando falta o pai, falta algo. E há sempre o desejo de voltar a encontrar o pai que falta, como na parábola do filho pródigo. Conhecem a parábola, não é? O filho que saiu de casa, se sentiu órfão e depois sentiu a necessidade, anseio de regressar ao calor do pai, ao calor do amor paterno. E consequências desta orfandade afetiva, espiritual e social são depois aquilo que experimentamos no dia a dia, a indiferença em relação a Deus, em relação aos outros, o vazio interior, o egoísmo, a falta de respeito pela dignidade do outro, a agressividade que às vezes vai até ao insulto e à violência, às guerras, porque se não há pai, não há os irmãos e perde-se a fraternidade. Somente com esta consciência de filhos que não são órfãos, podemos viver em paz entre nós. As guerras, tanto as pequenas como as grandes, têm sempre a dimensão da orfandade. Falta o pai para fazer a paz. E o maior remédio para curar esta orfandade social toda é a redescoberta de Deus como Pai. E a nossa redescoberta de nós como filhos e, por isso mesmo, todos irmãos e todos irmãs. E para alcançar a fraternidade universal, para alcançar isto, o Papa Francisco, de saudosa e santa memória, propõe-nos cultivar uma virtude, a amabilidade. A amabilidade não é mera cortesia, vamos já ver. E faz-nos um texto muito lindo, que eu peço que escuteis com devoção, que eu vou ler devagar, porque é lindo, concreto, em atitudes muito concretas. Então passo a ler o que diz o Papa Francisco, para compreender o que é esta virtude. A amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas. É uma libertação da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros. Hoje, raramente se encontram tempo e energias disponíveis para se demorar a tratar bem os outros. Contudo, de vez em quando, verifica-se o milagre de uma pessoa amável, milagre do Santo Cristo, que ele realiza sempre, milagre de uma pessoa amável que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, para oferecer um sorriso, para dizer uma palavra de estímulo e conforto, para possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Este esforço, vivido dia a dia, é capaz de criar aquela convivência sadia que vence as incompreensões e evita os conflitos. O exercício da amabilidade não é um pormenor insignificante, nem uma atitude superficial ou burguesa de uma mera cortesia. Dado que pressupõe estima e respeito, quando se torna cultura numa sociedade, transforma profundamente o nosso estilo de vida, as relações sociais e o modo de debater e confrontar ideias, sem cair na polarização extrema. Facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação e a polarização destroem todas as pontes. Fim de citação. Está para meditar. Caros irmãos e irmãs, o cultivo desta virtude da amabilidade cria fraternidade, cria amizade social, quer dizer que vai mais para além da amizade pessoal, de um para o outro, mas pelo bem comum. Cria solidariedade, mas alimenta-se dia a dia. E vem de novo as interrogações que vos deixo. Como está a fraternidade entre nós? Somos irmãos ou rivais e concorrentes divididos em fações?
como são as nossas relações com quem não é dos nossos, do nosso clube, do nosso partido ou da nossa religião. Como é? São relações fraternas, capazes de ultrapassar as nossas divisões. Por intercessão da Santíssima Virgem, Mãe amável, Mãe da amabilidade, peçamos ao Senhor Santo Cristo que nos recorde sempre que temos um Pai comum e que a esta civilização que sofre um grande sentido de orfandade conceda a graça de voltar a encontrar o Pai. O Pai, aquele Pai, Deus, que dá sentido a toda a vida e faz com que os homens sejam uma família, todos irmãos e irmãs, próximos, ternos, compassivos, solidários, semeadores de futuro, para construir um mundo melhor, mais fraterno e mais belo. Amém. Foi a homilia do Cardeal Dom António Marto nesta celebração eucarística solene em honra do Senhor Santo Cristo. Uma homilia que se centra neste Jesus que não nos deixa órfãos e que centra a sua atenção sobretudo na necessidade do reconhecimento deste Deus como um Pai comum, a partir da amabilidade que nos faz irmãos, que cria fraternidade. Proclamamos em comunhão a nossa fé. Vamos rezar o credo da nossa fé, não só com os lábios, mas com o coração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, vestido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para a nossa salvação, Deus dos céus, em nome do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou-vos os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, nós que não podemos salvar-nos a nós mesmos e nada podemos sem Deus, peçamos numa oração confiante a graça do seu perdão, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelos bispos e sacerdotes do mundo inteiro e por todos os que se dedicam ao anúncio jubiloso do Evangelho, pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todas as nações, de modo especial a Terra Santa, para que procurem encontrar caminhos de paz e fraternidade entre os seus povos, e por todos os que trabalham empenhadamente na construção de um mundo melhor e na construção da paz e segurança. Pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, pelos mais pobres e marginalizados, pelos que sofrem a opressão, a injustiça e a guerra, e por todos os que esperam no Senhor Santo Cristo,
Pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos vindos de outros países que se encontram entre nós para pedir ou agradecer a proteção do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias, pelos jovens, crianças e idosos e doentes, para que a bênção do Senhor encha todos os lares. Pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo e seus colaboradores, que não se poupam esforços para fazerem da festa um espaço de encontro entre os irmãos e apoteose de louvor ao Senhor da Nossa Senhora, pelo Senhor Santo Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, que muito perdoais a quem muito ama, nós vos louvamos pela vossa infinita misericórdia e nos confiamos à vossa graça para obter o perdão das nossas culpas. Por Cristo, nosso Senhor. Este é o momento da oferta, é o momento da nossa oferta, da oferta daquilo que somos e daquilo que temos. Ao altar serão e são trazidos o pão e o vinho, ofertas que pelo poder do Espírito Santo se tornarão no corpo e no sangue do Senhor. Neste pão e neste vinho vai toda a nossa vida, todas as nossas alegrias e esperanças, todo o nosso ser e agir. É a oferta total do homem a Deus, oferta que será transformada em louvor perene no momento da consagração. Coloquemo-nos sobre o altar, coloquemos as nossas necessidades, alegrias e esperanças. Coloquemos sobre o altar o mundo, a paz. Coloquemos os doentes, as crianças, os jovens, as famílias, todos e cada um. Coloquemos tudo e todos, todos em oferta ao Senhor.
presidente da celebração, como os restantes concelebrantes, e depois toda a Assembleia recebe o incenso, é sinal de comunhão e de unidade com todo este mistério que celebramos. É significativo que o cálice que está a ser usado nesta Eucaristia solene em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres é o cálice oferecido ao santuário do Senhor Santo Cristo pelo Papa São João Paulo II, a quando a sua visita aos Açores, nomeadamente esta ilha de São Miguel. Irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por este mistério de salvação, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos.
santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados e o povo santo de Deus. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos realmente filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança filial a mais bela oração dos filhos de Deus que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante de toda a vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz foi e é um dom do ressuscitado. Abraçamos fraternalmente todos quantos partilham e vivem connosco esta celebração, de forma particular os doentes, os mais fragilizados, aqueles que vivem e experimentam situações mais dramáticas e difíceis. Que a paz do Senhor esteja sempre em vossos corações. Um abraço de toda a equipa da RTP e da RDP Antena Açores. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor é o nosso Deus, que entreis em bondade, vem uma palavra da salvação. Chegou o momento da comunhão do corpo e do sangue do Senhor, a partir dos dons que foram trazidos ao altar, o pão e o vinho, que foram consagrados pela ação do Espírito Santo de Deus, e agora se tornam alimento do povo peregrino, tornam-se pão de vida, pão da ressurreição, pão da esperança. Este pão que é partilhado por toda esta grande Assembleia, não apenas aquela que se encontra no interior desta Igreja de São José, mas também aquela que se encontra na galeria externa e também no próprio campo de São Francisco. Enquanto recebemos esta comunhão, mesmo que de forma espiritual, cantamos com o coro: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, libertai-me.
Este é o pão da vida. Este é o pão da esperança. Este é o pão do ressuscitado. É o próprio ressuscitado que alimenta o seu povo. O ressuscitado que faz caminho, tal como com os discípulos de Emaús. E reconhecemo-lo ao partir do pão, reconhecemo-lo no seu olhar misericordioso e compassivo, reconhecemo-lo presente em nós e entre nós, tal como nos afirmava Dom António Marto na sua homilia. Não estamos órfãos, não somos órfãos. E neste pão consagrado, na Eucaristia, na palavra, é o próprio Cristo, é o próprio ressuscitado que se aproxima, que toca, que alimenta, que fortalece, porque o Senhor é o pastor que nos leva a verdes prados. Este é o momento da interiorização, do saborear do pão da vida, do saborear da presença amorosa do Senhor, do reconhecer que Ele não nos abandonou, que não nos deixou órfãos, mas que continua presente em nós e entre nós. Deixemo-nos invadir por este olhar misericordioso do Senhor, através desta imagem do Senhor Santo Cristo dos milagres. E nesta contemplação amorosa podemos cantar com o coro, rezando: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou em ti.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Estes são os momentos finais desta transmissão direta a partir desta igreja de São José, na cidade de Ponta Delgada, nos Açores. Toda a vasta equipa de profissionais da rádio e da televisão dos Açores se despedem de quantos nos deram a alegria de nos acompanhar ao longo de toda esta transmissão. Do meio deste vasto Atlântico, no meio deste belo oceano, envoltos no perfume das hortênsias e na beleza das nossas lagoas, sob o olhar do Senhor Santo Cristo dos Milagres, de todos nos despedimos, deixando um abraço fraterno. É a rádio e a televisão dos Açores a criar pontes
e a tornar o Senhor cada vez mais perto de nós. Santo e feliz domingo para todos. Esta segunda-feira à noite, na RTP Notícias. És o nosso rei. És o maior. Olé, 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 mister. Eu sempre tive um espírito muito campónio. O luxo é poder estar aqui. Eu sempre fui feliz na RTP. Gosto imenso de juntar afeto com o negócio. É chamada uma ilha. Tu és um ser mágico, Luís de Matos. Sou normalito. Chama Simone e canto cantigas, não quero. Vai. É cagar um bocadinho na opinião dos outros. Que medo! Isso dá medo nenhum. Primeira pessoa. O barulho dos motores, as curvas e as derrapagens, os saltos, até o coração acelera. Está de volta o Rally de Portugal, de 7 a 10 de maio, na RTP1, na RTP2 e nos canais de desporto da RTP Play.